Nosso assunto de hoje é um assunto bem interessante. Nós vamos falar hoje sobre angelologia, que é o estudo dos anjos. Hoje nós vamos entender um pouquinho essa questão dos anjos de maneira bíblica, ortodoxa, não é? Sem exageros. Mas nós também vamos dar uma olhadinha para a modernidade. O que é que o pessoal tem falado hoje a respeito dos anjos, não é? O que a teologia moderna, a visão moderna tem dito a respeito dos anjos e qual que é a verdade bíblica a respeito disso. Então, vamos lá junto comigo. Quantos querem a palavra de Deus para o seu coração, digam amém. Amém. Glória a Deus. Hebreus capítulo de número 1, versículo de número 13, diz assim a minha Bíblia e a sua também. Ora, a qual dos anjos Deus em algum momento disse: senta-te à minha direita até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés? Não são todos eles, os anjos, espíritos ministradores, enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação, ou a vida eterna, não é? Olha que interessante isso. Quando a gente vai lá em Lucas, capítulo de número 1, 2, versículo número 14, a gente tem aquele vislumbre dos pastores em Belém, não é? Em Belém Efrata, vendo aquela multidão de anjos, dizendo, cantando, glória a Deus às alturas, não é? Paz e boa vontade para com os homens, não é verdade? Quando a gente vê esse momento da história, a gente se encontra com o momento mais brilhante da participação dos anjos na história da humanidade. Foi o dia que eles cantaram o nascimento do Salvador, do Senhor Jesus Cristo. Olha, o nascimento de Jesus foi anunciado pelos anjos. Eles anunciaram o nascimento de Jesus, não é? Eles anunciaram esse momento ímpar da história da humanidade, onde nós recebemos o nosso Salvador. Mas ao longo de toda a história, eles têm sido uma marca visível da ação de Deus entre os homens. Eles aparecem trazendo mensagens, intervêm em momentos de perigo, anunciam julgamentos, fortalecem servos de Deus abatidos, combatem em favor da humanidade e, sobretudo, exaltam o nome do Senhor. Esse assunto ele atravessa séculos e permeia não apenas a tradição da fé, mas também o imaginário popular. Até hoje, mesmo em uma sociedade marcada pela secularização, ou seja, as pessoas estão desvencilhadas das questões espirituais, os anjos permanecem como figura constante em filmes, livros, músicas, expressões culturais, ainda que muitas vezes distorcidos ou banalizados. Então, o nosso estudo de hoje vai dizer o seguinte, que existem anjos e eles estão em nosso favor em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém? Os anjos eles existem e eles são enviados pelo Senhor Jesus para nos ajudar, não é? A Escritura apresenta eles como espírito ministradores. Eles não são divindades, não são forças autônomas, são criaturas de Deus subordinadas ao seu governo, cuja a função é cooperar no trabalho da redenção dos santos, não é? É interessante que, ainda que a gente vive no tempo mais cético da história da humanidade, por conta do pensamento crítico iluminista que dominou os últimos 200 anos, não é? Que demitificou as questões espirituais. Olha, nunca antes da humanidade, ou como diria o Lula, né? Nunca na história desse país, como ele fala, né? Nunca antes na história da humanidade, as pessoas foram tão desvencilhadas do espiritual. Tudo se resolve aqui e agora, não é? Tudo é uma questão de perspectiva humana, não é verdade? Mas mesmo nesse tempo, eles estão olhando agora para os fenômenos espirituais e estão tentando dar novos nomes para eles. Estão tentando entender isso como energia, como manifestação física de alguma coisa energética, não é? Ou então seres de outros planetas. A gente vai falar um pouquinho disso hoje, vai ser engraçado. Mas nós vamos falar um pouquinho disso aí hoje, não é? E tantas outras coisas mais. O resultado é uma geração que, mesmo diante do avanço tecnológico e científico, permanece faminta daquilo que é transcendental. Irmão, não interessa. O homem ainda sabe que é espiritual, mesmo quando nega essa realidade. Ele pode negar essa realidade, pode deixar tudo na camada do horizontal, mas ele sabe que alguma coisa liga ele verticalmente. Ele sabe que alguma coisa chama ele dessa esfera da vida para uma superior. Ele sabe disso. Ainda que ele viva em um momento mais cético da história, isso é uma realidade muito grande, não é?
E é nesse contexto justamente que a gente vai se propor estudar a angelologia, sobre 3 perspectivas. A primeira bíblica, a segunda moderna e a última é ortodoxa. Primeiro, nós vamos olhar para a Bíblia e perceber o que a Bíblia diz sobre os anjos. Nós vamos olhar para o dia de hoje e perceber como é que a sociedade, a teologia moderna, os pensadores, a filosofia, a ciência enxerga a questão dos anjos. E por último, nós vamos dar uma interpretação ortodoxa. Sabe o que significa ortodoxia? Significa certo. Nós vamos dar uma interpretação correta. Ortodoxia é aquela maneira correta de visão. Não é? Porque você sabe que tem muita maneira de ver as coisas e tem a maneira correta. A maneira correta ela é baseada na Bíblia, mas ela carrega consigo os elementos da compreensão. Porque, por exemplo, se eu começar a usar aqui um português do século XVII, a gente vai entender? Não vai, muita coisa a gente vai entender, né? Vou começar a vossa mercê, não é? Você não vai entender como a gente começar a falar vós me sei, depois virou você, não é? A língua, ela tem essa questão do tempo que ela está sendo usada. Então a modernidade é importante para nós fazermos as coisas compreensíveis. Só que ela precisa estar ligada com o parâmetro do princípio, que aí é a palavra de Deus. Então por isso que a nossa visão vai ser bíblica, moderna e ortodoxa. Ok? Diga amém, por favor. Amém. Com esse olhar, então, a gente vai aprender a discernir o verdadeiro e o falso entre o eterno e o passageiro. Vamos aprender? Primeira coisa, a natureza dos anjos. A Bíblia nos ensina que os anjos são criaturas reais, feitas por Deus como parte da ordem invisível da criação. Os anjos são parte da ordem invisível da criação. Você vai entender um pouquinho disso mais para frente. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 16, está escrito assim: nele, aqui é em Cristo, tá? Nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis. Essa declaração coloca os anjos na categoria do invisível, mas não do irreal. Vivemos uma época que tende a confundir invisibilidade com inexistência. Não é? No entanto, a palavra é clara. Há dimensões da criação que não estão sujeitas aos olhos humanos, mas nem por isso deixam de ser verdadeiras. Antigamente a gente usava essa visão, por exemplo, o vento, o ar, né? Você está vendo o ar? Não, mas o ar está aí, não é? Você pode sentir o ar. Eu sei que esse conceito é interessante, mas a modernidade não aceita ele mais. Porque você sabe que até mesmo o ar, dependendo se ele estiver carregado de muita água, ele começa a ficar mais opaco, você não consegue enxergar longe. Até mesmo o ar, ele tem elementos que você não simplesmente pode sentir, mas ele tem reações. O que nós estamos falando é de uma esfera da criação que é invisível e que não reage de maneira direta com essa dimensão, ainda que ela reaja de maneira indireta, ainda que ela possa agir de maneira direta, não é? É por isso que é interessante, a gente vai entrar nisso já já, que hoje tem se falado muito sobre multidimensão, não é? Se você já ouviu os filhos ou os netos falando disso, ou talvez até você, filmes modernos que têm trazido um tema que nunca antes se conversou sobre esse tema, multiverso. Eu vou falar do multiverso, a quantidade de universos presentes no mesmo lugar, mas separados por uma dimensão diferente. Essa ideia multidimensional, não é? Que nós agregamos à ficção, ela é baseada numa realidade que a física já compreendeu ser verdade, mas a Bíblia dela fala há muito tempo, não é? A dimensão do reino de Deus, os diferentes céus, não é? Subir ao terceiro céu. O que o terceiro céu é? Uma escada? Não, é uma dimensão diferente. É uma dimensão mais elevada. Entende o que a gente está falando? Por exemplo, se você está dentro do avião, o mesmo do avião tem o primeira classe, a classe semi-econômica e a classe econômica, não é? Do povão. Do povão, no mesmo avião. Você está dentro do mesmo avião. Agora, aquilo que se vive na primeira classe e na classe econômica dentro do mesmo avião é diferente. Agora, imagina se isso estivesse tudo junto
Só que um não vê o outro. Essas são as diferentes dimensões que existem. Pastor Antônio Gilberto falava um negócio que é muito interessante, né? Ele fala assim, ele falava que essa questão da materialidade, da imaterialidade dos anjos, do invisível, não significa a falta de uma matéria. Ele falava que era uma matéria de uma ordem diferente. Então, mais uma vez, a gente cai nessa ideia que os anjos, eles são seres de uma dimensão diferente de Deus. De uma dimensão onde é invisível para os olhos humanos, mas não significa que seja irreal. Outra coisa interessante, não é? Que a palavra de Deus fala que eles são espíritos ministradores. Eles têm uma função, e a função deles é serviço. Eles foram criados para servir. Mas tem hierarquia, né, pastor? Sim, nós vamos chegar lá, não é? A primeira coisa que a gente olha então é a natureza deles, não é? E aqui a gente também lembra mais uma coisa que o escritor aos Hebreus fala, no capítulo 11, versículo 3, que o que se vê foi feito do que não é aparente. Olha que interessante essa parte aqui. Vamos parar 2 minutos disso aqui. Nós entendemos, pela maneira ortodoxa de se enxergar a Bíblia, ou seja, uma teologia bíblica, de que as coisas primeiro são invisíveis para depois serem visíveis. As coisas são primeiro espirituais para serem físicas. Deixa eu dar um exemplo que eu gosto aqui, não é? Você já parou para pensar na função da fruta? Que função que a fruta tem? Do ponto de vista biológico. Não. A árvore não dá fruto para nós nos alimentarmos. Não é para isso que a árvore dá fruto. Frutifica. A árvore dá fruto para ela multiplicar ela mesma. Dentro de cada fruto tem semente. Então aquele fruto em volta da semente, ele está para que quando o fruto cair, em volta daquela semente já tem todos os nutrientes necessários para que uma nova árvore nasça. Essa é a percepção biológica da árvore. Agora, olha só. Esse é um princípio que a gente consegue enxergar e a gente fala assim, nossa, como é que a árvore chegou a essa ideia? A modernidade vai falar pra gente, não, isso aí é um processo evolutivo. Mas como é que a primeira árvore fez? Não é? Como é que a primeira árvore fez? Se é um processo evolutivo, evolutivo da onde? Não é? Como é que a primeira árvore fez? Então, foi de uma vez só uma multidão de árvores. Porque isso precisou de ser evolutivo. A realidade é que a ciência não explica, mas quando nós olhamos para a palavra de Deus e nós vemos a palavra de Deus usando o exemplo da semeadura, fala assim, olha, aquilo que você plantar, você vai colher. Nós entendemos que, pela teologia bíblica, ok? Que as árvores foram criadas dessa maneira para que nós entendêssemos o princípio da semeadura de maneira espiritual. Ou seja, primeiro existiu a ideia da semeadura de maneira espiritual, para depois elas fossem manifestadas através das árvores. É assim que nós cremos na palavra de Deus. Que primeiro Deus disse e depois as coisas vieram a acontecer. É por isso que o escritor aos Hebreus fala assim, que nós cremos que aquilo que nós vemos foi feito daquilo que não é aparente. Ou seja, nós temos a materialização de um mundo que foi primeiro concebido no coração de Deus. É por isso que o escritor, o Pedro, né, o escritor das epístolas universais, ele fala o seguinte, que Jesus Cristo foi entregue por nós, o Cordeiro de Deus foi entregue por nós antes da fundação do mundo. Deus não foi pego de surpresa, ou seja, já estava pronto. Aquilo que nós vemos foi manifestado primeiro daquilo que veio antes de ser aparente. Isso é um princípio muito importante para nós entendermos a natureza dos anjos. Os anjos fazem parte dessa primeira parte da criação de Deus. A palavra de Deus fala, por exemplo, que os anjos foram criados todos de uma vez só.
O Salmo fala assim, que de uma vez só fez os exércitos dos céus. De uma vez só. Então o poder criativo manifestado mais uma vez naquilo que nós vemos aparente, vem de um conceito espiritual anterior àquilo que nós estamos vivendo de maneira física, não é? Na Escritura vemos que os anjos possuem também intelecto. Eles falam com clareza, transmitem mensagens, instruem servos de Deus, também possuem vontade. Judas 6 nos lembra que os anjos não guardaram seu estado original, mas escolheram se rebelar, possuem emoção, pois Jesus afirmou em Lucas: a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Os anjos, por exemplo, têm livre-arbítrio. Os anjos têm livre-arbítrio. Só que o livre-arbítrio dos anjos, ele já se manifestou. Porque diferente de nós que vivemos nessa esfera de vida, onde a nossa vontade oscila, os anjos, por viverem numa outra dimensão, aquilo que eles escolheram uma vez ser, é aquilo que eles são. O anjo não oscila mais na sua vontade, ele já tomou a sua decisão de ou seguir junto com Deus, ou então se rebelar naquela rebelião que Satanás fez. Já foi escolhido. Os anjos já tomaram a sua decisão, não é? E por isso também já sofreram parte da punição, ainda vão sofrer uma outra, né? São seres pessoais, não forças impessoais, ou seja, não é? São pessoas que você consegue interagir, não são robôs, não são drones. É interessante quando a gente observa isso, não é? O anjo Gabriel, quando aparece para falar com Zacarias fala assim, pô, como é que vai ser isso aí que o menino vai nascer? Aí o Gabriel fala assim, eu assisto diante de Deus, rapaz, você vai me perguntar um negócio desse, você vai ficar mudo até acontecer. A bronca dele deixou mudo, né? Maria faz a mesma pergunta. E como é que isso vai acontecer? Aí ele começa, não, então é que o Espírito de Deus vai descer sobre você. Mas peraí, por que isso? Porque eles não são impessoais, eles são pessoais. Por serem pessoais, eles fazem interpretações. Eles sabiam que Zacarias era um sacerdote. Meu amigo, você conhece, rapaz. Como é que isso vai acontecer? Você nunca viu o tanto de milagre que você já contou aqui nesse templo aqui, rapaz, que acontece? Tá doido? Agora aparece um anjo para você e você vai perguntar como é que vai acontecer? Você tá doido? Vai ficar mudo agora. Ficou bravo, porque ele tinha conhecimento. Agora para Maria era uma adolescente. Falou, não, Maria, eu vou explicar para você ver. Não é? Sabia entender. Isso mostra mais uma vez que nós estamos tratando com seres pessoais, que entendem, que fazem discernimento, mas não mudam aquilo que precisam fazer, porque é uma ordem de Deus. Não é? Você percebe que, por exemplo, nessa história com Gabriel, mesmo do Gabriel e de Zacarias, mesmo o anjo tendo ficado bravo com Zacarias, ele falou, não vai acontecer mais nada. Ele não fez isso. Não é? Ele falou, não, quer saber? Ó, eu vou procurar o sacerdote, eu não vou dar mais nada para você não. Não, como é que isso vai acontecer? Que negócio, ele não fez isso. Não é? Ele não mudou a ordem que Deus deu para ele. Não é? Ele falou com Abraão também. Também, não muda a ordem. Por quê? A ordem foi dada. A ordem foi dada. Eles são seres pessoais, mas eles cumprem a vontade de Deus. Ela é uma imensa hoste e não é desorganizada. Paulo fala de tronos, dominações, principados, potestades, indicando hierarquia estabelecida. Diferentes dimensões de trabalho. É muito interessante, por exemplo, quando você vai em Daniel e você vê Daniel orando e fala assim, ó, o príncipe da Pérsia me impediu. Quem que era o príncipe da Pérsia? Era uma entidade responsável por aquela região celestial. Enquanto não fosse vencida por batalha espiritual, o anjo não veio trazer a resposta. Deixa eu dar uma coisa para você. Há muitas situações na nossa vida que estão travadas, porque nós não nos mantemos intercedendo pelas batalhas que acontecem no céu. Hoje eu estava conversando com o nosso pastor e estava falando para ele de algumas dores que eu tenho sentido. Ele falou assim, você também, rapaz, as dores são idênticas, em lugares idênticos. Por quê? Porque são hostes espirituais idênticas. Para tentar tocar na nossa vida em lugares semelhantes. Não é? Problemas que estão acontecendo no mundo em lugares semelhantes, em qualquer lugar do mundo que você vai. A negócio de imigração está em todo lugar. Por quê? Porque são hostes, principados, dominações
semelhantes. E o principal problema disso, se fala, não, é para proteger, para não sei o que, etc. Deixa eu falar uma coisa para você, com visão espiritual, isso aí é para barrar o avanço da igreja. Você pode ter certeza do que eu estou falando para você. Isso é para barrar o avanço da igreja. Jesus está voltando, a igreja está trabalhando, é importante que nós tenhamos visão espiritual. Hoje eu conversava com alguns pastores, alguns irmãos que pararam de vir à igreja com medo da imigração, em alguns lugares, não é? Mas os parques da Disney estão cheios, não é? É importante, irmão, nós observarmos. E aqui está, não é? Essas dominações manifestadas. Todos eles têm sempre um motivo de adorar a Deus. Agora, os tipos de anjos. Vamos lá um pouquinho? Rapidamente vamos dar uma debruçada aqui. Os tipos de anjos. As escrituras não apresentam um catálogo fechado de classes angelicais. Não é? Tem gente que ama isso. Tem gente que ama esse negócio de anjo, não, porque esse é o anjo fulano de tal, esse é o anjo ciclano, esse anjo é assim, esse anjo é assado. A Bíblia não nos dá um catálogo fechado de anjo. Não tem um livro de anjo, esse anjo é para isso, esse anjo é para aquilo, esse aqui é um anjo não sei o que e tal. Não é? Apesar de nós termos escrituras paralelas, apócrifas, históricas, que nos trazem, por exemplo, nomes de anjos e funções que eles cumpriram, há de saber, por exemplo, o livro de Enoque, que é muito aceito de maneira paralela, até mesmo na igreja neopentecostal, tem muito pastor que gosta do livro de Enoque, não é? Tem até pastor da Assembleia de Deus que usa o livro de Enoque para pregar. Mas eu não vou contar para quem não, para você não ficar triste depois com o irmão, não é? Que usa o livro de Enoque para pregar. Não é verdade? Aí inventa as histórias, pega as histórias do livro de Enoque, ó, coloca na igreja para o pessoal entender. Mas a Bíblia não nos dá um catálogo fechado de anjos. Mas a Bíblia sim nos fala de alguns tipos de anjos, não é verdade? A primeira coisa que a gente vê, como a gente acabou de ver agora, são as ordens, os tronos, as dominações, os principados. Deixa claro uma hierarquia entre eles. Ao longo da Bíblia, no entanto, encontramos nomes e aparições que ajudam a compreender essa diversidade. A primeira menção dela que a gente vê é os querubins, não é? Está em Êxodo 3 e 24. Depois da queda, Deus colocou querubins com uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. Os querubins também são vistos por Ezequiel, não é? E eles são uma figura bem diferente, não é? Os querubins, eles são umas figuras bem diferentes. Diz que eles têm rostos diferentes. Agora, a manifestação do querubim é interessante, porque quando nós vemos os homens de Deus que viram os querubins, que tiveram acesso ao vislumbre dos querubins, a gente sempre tem que entender que aquilo que eles enxergaram é sempre uma visão aproximada da realidade. Ok? É importante por quê? Porque se existe aí muita poesia a respeito disso. Por exemplo, não é? Qual que é o anjo que você mais conhece? É aquele de asa, loiro, olho azul, não é verdade? É o que você mais conhece. Mas eu queria que você falasse para mim, onde é que na Bíblia aparece esse anjo aí desse jeito? Não é verdade? Existem algumas aparições angelicais que parecem com isso. No trono de Jesus tinha 2 varões vestidos de linho, né? Alto, de cabelo claro, não é verdade? Nós temos aparições deles na Bíblia Sagrada, em momentos específicos, não é? Mas não são em todos os momentos. Querubins, os serafins, somente Isaías fala deles diretamente, e eles são bem interessantes, não é? Por quê? Porque não se viu o rosto. Diz que eles tinham 6 asas, com 2 cobriam os rostos, com cobriam os pés, não é? E a percepção dos serafins mais próxima que a gente consegue obter, eu não sei se você já viu do lado do trono do rei, às vezes ficava aqueles guardas, não é? Não é? Ficava do lado do trono do rei. É, ou então com a espada. Quando alguém se aproximava, ele vinha com a lança para defender o rei, não é? Ou então alguém entrava, eles cruzavam as lanças. Um cruzava de um lado, outro cruzava do outro, para ninguém se aproximar, né? Quem vem aí contra o rei, não é? Imagina o serafim com a mesma função. Olha a leitura de Isaías, presta atenção. Isaías entra e vê Deus assentado no trono. Conforme você vai percebendo, Isaías vai meio que chegando numa reunião que não era para ele estar, não é? E quando ele entra, ele vê os anjos, os serafins voando ao redor do trono,
como se numa situação de proteção. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Qual será a glória de Deus na terra? Mas, pastor, Era o séquito dele que enchia. Ele viu Deus, Isaías, porque a Bíblia diz que ninguém pode ver Deus e ficar vivo. Então, ele não descreve como ele viu, mas ele descreve uma visão de Deus. Ele viu a Deus assentado no trono, não é? Devia ser com luz. Com os anjos aí em volta. E quando ele vê isso, você tem essa aparição desses serafins barrando ele. Não é? E aí o que acontece com Isaías? E aí Isaías começa a derreter. Ai de mim que vou perecendo. Agora é interessante que o nome serafim vem de flamejante. E esse flamejante é um fogo, como aquela chama de fogo para consumir impureza. Então o que está acontecendo com Isaías é que ele está sendo flamejado, inflectado, pela presença dos serafins, consumindo ele. Ai de mim que vou perecer, porque sou homem de lábios impuros e vivo no meio do povo de impuros lábios. E aí Deus manda que um traga com uma tenaz para tirar. Quando faz isso, ele então está possibilitado de estar na presença de Deus sem ser consumido pelos serafins. Olha que coisa extraordinária. Agora, depois que isso termina, e aí a gente vê, né? Para que Isaías fez isso? Por que foi que aconteceu isso com Isaías? Nenhuma aparição angelical na Bíblia é desproposital. Ninguém vê anjo por ver. Vou repetir para você. Ninguém vê anjo por ver. Existe um propósito. Para que Isaías viu o anjo? Quando termina esse primeiro enredo dessa aparição, o que está acontecendo no céu? Deus está bradando no céu. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? É para isso que Isaías foi lá. É essa motivação de todo esse processo de Isaías. Agora o que me deixa mais encantado, né? Eu gosto muito disso, é que Isaías está lá no meio das hostes celestiais, está todos os anjos lá, todo tipo de anjo. E Deus está perguntando no céu: quem há de ir por nós? A quem enviarei? Ninguém levanta a mão. Quem levanta a mão? Isaías. Eu. Eis-me aqui, envia-me a mim. Que coragem, Isaías, não é? Isaías se sentiu tão empoderado por ser tocado nos lábios por Deus, que ele, olha, agora eu vou em frente, não é? É isso que a presença de Deus faz conosco. É por isso que os anjos estão ao nosso favor, para nos auxiliar, para nos encorajar a fazer a missão de Deus através da nossa vida. Outro anjo que aparece na Bíblia é o arcanjo Miguel, não é? E o nome Miguel significa quem é como Deus. E Miguel está sempre relacionado às batalhas. Alguns falam assim que Miguel é o protetor de Israel, não é? Mas Miguel vai muito além da esfera de Israel. Não é só em Israel, não é? Não é só por Israel. Ele está sempre relacionado com as batalhas. A Bíblia tem ele como chefe do exército de Deus. Outro anjo que aparece bastante, sempre relacionado com mensagens, é o anjo Gabriel, não é? E o anjo Gabriel está sempre relacionado com alguma mensagem que Deus quer enviar. O Gabriel aparece algumas vezes na palavra de Deus. Mas nós ainda temos as multidões incontáveis de anjos. Que aí fala para a gente dessa multiforme angelical de Deus, que Deus não descreveu exatamente quem era e como eram. Que ele sim tem alguns padrões que nós conseguimos enxergar, mas ainda vai além daquilo que nós vimos. E além dessas multidões incontáveis, nós ainda temos os principados e as potestades, que são ordens angelicais de hierarquia, que também não nos deixa saber como é a aparência deles. Interessante isso, não é? Mas isso entra então na terceira parte, que eu quero começar a acelerar um pouquinho, que é a questão do trabalho dos anjos. O que fazem os anjos? Não é? Ele primeiro que eles não têm descanso nem de dia nem de noite, proclamando santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso. O trabalho deles é bem dizer o nome do Senhor, não é? Eles são também testemunhas da vida humana. Jesus diz que a alegria diante dos anjos de Deus quando o pecador se arrepende. Não é verdade? E eu acho que essa alegria aqui, inclusive,
é que eles conseguem enxergar a alegria de Deus. Não só eles ficam alegres, mas eles conseguem enxergar a alegria de Deus quando o pecador se arrepende. Porque a alegria diante dos anjos de Deus. E a festa no céu. Quando um pecador se arrepende, não é? Eu fico lembrando, sempre dou esse testemunho, quando eu levei o Noah para casa. Não é? Quando ele acabou de nascer e tal, levamos ele para casa, no outro dia de manhã, eu fui comprar algumas coisinhas que começar a chegar gente em casa e ele não dormiu a noite direito, com alguma coisa no nariz, e respirando e tal, e no outro dia eu fui comprar... trocar o filtro do ar-condicionado, o hand sanitizer e tal, e todo mundo que eu vi no meu caminho eu contei, não, então eu estou fazendo isso aqui porque eu levei meu filho para casa dessa noite, é meu primeiro filho, ele acabou de nascer ontem e tal, eu contei para todo mundo conseguia ver o que? A alegria do pai, porque levou um filho para casa. Nesse dia eu entendi esse texto. No final desse dia, Deus ministrou na minha vida. É isso que a Bíblia quer dizer, quando há alegria diante dos anjos de Deus, quando o pecador se arrepende. Trouxe um filho novo para casa, não é? Então, eles são espectadores da vida humana. Eles são espectadores daquilo. Por exemplo, esses dias atrás, aqui na nossa igreja, no final de um culto nosso, um dos irmãos me chegou, na verdade, durante a semana, uma das irmãs chegou para mim e falou assim, pastor, durante a ministração da palavra, eu vi uma multidão de anjos aqui. Vieram ver o nosso culto. E sabe o que eu achei extraordinário? Eu achei extraordinário mesmo. É porque eu entendi pelo Espírito de Deus. Sabe por que os anjos vieram? Porque eles não tinham visto ninguém pregar o evangelho aqui ainda na sinagoga. Já estamos numa sinagoga. E aqui se fala muito de Deus, mas nunca ninguém tinha falado de Jesus. E eles vieram aqui ver. Apesar de ter tipo uma igreja aqui que chamava Jesus Center. Eles vieram ver a pregação do evangelho. Eles vieram experienciar, ter alegria diante dos anjos de Deus quando o pecador se arrepende, não é? Eles não recebem adoração, porque eles são os nossos conservos, né? E aí a gente entra numa outra parte. Então, e os demônios, não é? Os demônios são os anjos que não ficaram junto na rebelião de Satanás. Eles decidiram se rebeliar contra Satanás. Não ficaram junto a Deus na rebelião de Satanás, não é? Eles são organizados, os principados e potestades. Não foram criados maus, mas se tornaram perversos e poderam seguir o primeiro que se levantou contra Deus. Se os anjos são ministros de Deus, os demônios são ministros do engano. A Escritura afirma que o diabo e os seus anjos foram destinados ao fogo eterno. Sua origem está na rebelião de Satanás. A natureza dos demônios permanece espiritual, mas a sua ação é corrompida. Organizam-se em principados e potestades, formam legiões e atuam sob o comando do nosso inimigo. Eles são capazes de causar enfermidades, insanidade, opressão, força descomunal, além de conduzir os homens à idolatria e ao engano. Com isso, todos eles ainda estão sujeitos ao nome do Senhor Jesus Cristo, de quem tremem e de quem não podem resistir. Um dos maiores perigos da nossa geração é reduzir a ação demoníaca a meras experiências psicológicas ou fenômenos culturais. Não é? Isso é uma questão só de percepção cultural. O diabo não existe. Não é? Existe os seus asseclas, não é? Os demônios. E aí a busca para relativizar a natureza daquilo que a Bíblia descreve como uma luta real contra principados e potestades. Nesse sentido, não creia você que esse furdúncio que acontece aqui no mundo hoje, e mais uma vez eu quero linkar com você aquilo que eu disse no começo. As coisas primeiro são invisíveis, depois elas são físicas. Essas guerras que nós estamos lidando hoje, os rumores de guerra, as enfermidades, não é? Os problemas de ordem psicológica, social, relacionamental, o avanço do divórcio, os problemas com o aborto, a questão das crianças, o progressismo, antes de ser uma manifestação nesse mundo, ela é primeira manifestada no mundo espiritual, ela tem origem espiritual. Ela tem origem na guerra espiritual, não é? Entre o Senhor nosso Deus e as ordens malignas. E tudo isso feito por legalidade. O homem vai dando legalidade e o diabo vai trabalhando. Vamos falar um pouquinho agora, e a gente está começando a terminar pela segunda vez e finalizando, sobre a angelologia moderna e a cultura contemporânea.
Se a Bíblia nos apresenta os anjos como servos de Deus e os demônios como ministros de engano, a cultura moderna tem reinterpretado essas figuras segundo seus próprios pressupostos, misturando ciência, ficção e espiritualidade. Surge assim uma angelologia paralela, moldada mais pelo imaginário popular do que pela revelação divina. Na cultura popular, por exemplo, os anjos aparecem em filmes, séries, músicas, livros como guardiões românticos, mascotes celestiais, né? O anjo da guarda. Quantas vezes já não viu filmes sobre anjo da guarda, não é? Tem um filme famoso da década de 90 com o John Travolta, que ele é um anjo, não é? Agora está saindo outro filme com Keanu Reeves, que ele é um anjo também. Quantas séries nós já vimos sobre anjos, na verdade? Teve até uma série longa num programa que chamava Lúcifer, uma guerra também entre anjos, né? O céu e a terra. Não é verdade? Então os anjos no contexto popular eles são muito falados, romantizados, não é? Quem nunca ouviu falar de Joe Black, aquele filme do Brad Pitt que ele ficou famoso, que ele era a morte, não é? É de novo uma manifestação angelical, um princípio romantizado, etc. Só que na espiritualidade alternativa, eles também aparecem muito das correntes da nova era. As pessoas vão para a gruta para falar com anjo, para falar com seres cintilantes, não é? Há aparições desses anjos em gruta, não é? De maneira que fala com as pessoas, olha, eu vou pureza, aí pega um cristal, porque lá tem uma manifestação angelical de uma entidade, guardião de floresta, guardião de animais, não é? Toda essa série de percepções angelicais, de entidades angelicais, manifestado nisso. Ah, não, que aqui tem um guardião na floresta, aqui que cuida dos animais, tal. Se alguém faz mal, ele pega as pessoas, não é? Essa série de entendimento de guardiões. Um exemplo disso, por exemplo, é Tarzan, não é? Não, pastor, o Tarzan é outro. O Tarzan foi esquecido da floresta e foi humanizado uma percepção angelical de um guardião daquele povo lá dos animais da floresta. Então, é uma modernização dessa ideia do guardião da floresta, não é? E tantos outros que aparecem dessa maneira. Mas também hoje em dia tem uma esfera pseudocientífica, não é? Essa questão do movimento aí dos OVNIs. Eu não sei se você está sabendo disso, talvez você não tenha acompanhado isso, mas o governo americano está estudando agora os seres de outros planetas. Existe uma forte aí pressão, não é, científica, para que o governo americano venha a público e diga que tem acordos com seres de outros planetas. E eu não estou falando isso de um jeito maluca, que anda com o negócio, não. Eu estou falando isso de CPI, no Congresso americano, tratando disso. De deputado federal falando desse assunto. Não é? Isso saiu do imaginário das pessoas, de uma invenção das pessoas, e caiu agora no mainstream popular, ou seja, as pessoas estão de verdade discutindo isso. Mas o que são isso? Não é verdade? O que são essas aparições então? O que são esses hominhos verdes? O que são essas manifestações aí de seres diferentes que não cabem dentro da humanidade comum? Isso precisa de ser alguma coisa fora disso. Pasmem os senhores. A última percepção, da maneira que eles mais conseguiram explicar, não são que são seres extraterrestres, mas que são seres interdimensionais. E quando eles falaram o termo interdimensionais, aí o nosso senso teológico falou, gotcha. Porque são exatamente o que são os anjos, seres interdimensionais. Agora, aqui quando eu falo anjos, eu falo a entidade angelical, sendo ela aquelas que estão do lado do Senhor, ou os anjos malignos, que são os demônios. Manifestações malignas. Agora, pasme, essa acho que esse é o cheiro mais extraordinário nessa pesquisa que nós fizemos. Muitas dessas aparições, abduções que acontecem desde a década de 20 nesse país, e outras no Brasil. Exemplos que a gente já ouviu no Brasil, ET de Varginha, por exemplo, não é? Que já foi provado que o governo americano esteve lá pegando destroços do Brasil para trazer para os Estados Unidos. E ninguém vem a público dizer o que são essas questões. A Bíblia é clara. São os outros seres que Deus criou, mas agora numa conotação
que a ciência explica por quê? Porque o homem não quer dar o braço a torcer, que se esses seres estão se materializando na realidade, significa que a realidade bíblica é verdadeira e que o Senhor Jesus Cristo é de verdade, é o Senhor do céu, da terra e de todo o universo. É verdade. Agora, o que eu achei mais extraordinário é que algumas dessas abduções que aconteceram, as pessoas contando sobre essas abduções, inclusive está em parte do nosso estudo que a gente tratou no dia com os pastores, há um momento de que a pessoa está abduzida dentro de nave espacial, que ela fala assim, o sangue de Jesus tem poder, Senhor, me livra daqui, a abdução termina na hora. Por quê? Porque se dentro dessa cultura aí, pseudocientífica, Jesus, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, é uma construção da cultura humana. Não é? Porque não é. Nós estamos lidando com a esfera espiritual das coisas. Jesus, em Mateus capítulo 24, no seu sermão escatológico, ele disse que haveria sinais nos céus que pasmariam os homens. Que os homens ficariam pasmados. Nós estamos chegando nesses dias. E quantas vezes nós ouvimos na década de 80 e de 90 os pastores da Assembleia de Deus falando assim, quando Jesus voltar, vamos falar que foi o ZT que levou. Você lembra disso? Quantas vezes nós ouvimos mensagem da igreja, olha, quando Jesus voltar e levar a igreja, arrebatar a igreja, vamos falar que foi o ZT que levaram embora. Chegou o tempo, irmão. Chegou o tempo. Chegou o tempo e nós vemos a nossa salvação. Jesus está voltando, o homem vai ter explicação para isso. Não é? Porque essas coisas deixaram de ser uma coisa que estava longe da realidade palpável da vida do dia a dia do humano e começou agora a ser tratado como coisa comum. Comum. Eu estou falando para você, até o fim desse ano, você ainda vai ouvir falar dessa história na televisão. Mas assim, não na televisão, assim, no dia, assim, nas coisas do dia a dia da televisão. Em noticiário do Jornal Nacional. Por quê? Porque essas coisas estão se tornando, saindo de uma questão simplesmente pseudo-intelectual para uma realidade palpável. Jesus está voltando, as esferas angelicais estão se manifestando porque chegou a hora final. Deixa eu terminar por aqui, faltam mais 2 comentários e eu termino para você. É uma aplicação para a igreja. Estudar os anjos e os demônios não é satisfazer curiosidade, mas fortalecer a fé. Nós estamos observando isso diante, eu falei para vocês, nós íamos ver de que maneira? Bíblica, moderna e ortodoxa. Nós enxergamos a Bíblia aqui em lição. Nós fizemos um paralelo moderno. O que a modernidade está enxergando com isso? E agora com a ortodoxia. Nós vamos voltar agora ao centro da questão. Nós vamos falar da realidade. Dessa maneira ortodoxa, nós estamos dizendo para você que o que o mundo hoje está chegando a conclusões a respeito disso, a Bíblia nos apresenta isso há milhares de anos. De que esses dias iam chegar. Então é agora a maneira de que a gente fala, não se impressionar com isso. Não se impressione com isso. Essas coisas que o pessoal vai começar a falar daqui a alguns dias, já estão falando, mas que vai começar a ficar cada vez mais público para você. Não são coisas que estão fora do entendimento bíblico teológico do que são. São coisas que já estavam dentro do entendimento bíblico teológico, mas ainda não era palpavelmente realizável. Ou seja, aquilo que era invisível está se materializando. E é isso aqui que eu quero falar por último. Nos dias antes do nascimento de Jesus, houve muita manifestação angelical, lembra? Olha, Maria recebeu visão de anjo, Zacarias recebeu visão de anjo, tinha um coral angelical cantando no dia que Jesus nasceu. As manifestações angelicais, as manifestações nos céus, estavam em polvorosa. O céu estava se manifestando. Jesus está voltando mais uma vez. Jesus está vindo mais uma vez. E a manifestação universal, né? A gente pode falar estrelar, mas é mais do que isso, porque entre dimensões, os céus estão se manifestando para que a gente possa ver a glória do Filho de Deus retornando para a glória do seu próprio nome. Amém? Então, conclusão geral. Nós chegamos ao fim lembrando que a angelologia não é uma doutrina lateral, mas parte do testemunho da Escritura. A Bíblia diz a respeito dos anjos, não é? Mas agora é hora de aplicar. Você já pediu a Deus então, sabendo que eles vieram para ser nossos ministros, que envie anjos para ajudar você no momento de luta? Quanto tempo faz que a gente fala assim? Porque a gente ficou tão assim, aquém dessa realidade, que a gente não fala assim, Senhor, manda um anjo para me ajudar. Não é? Faz quanto tempo que você não ora? Senhor, envia os seus anjos aqui.
Lembra que tinha um hino que falava assim: tem anjos voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus, pois o próprio Deus está aqui. Só um minutinho, meu irmão. Não é? São hinos que nos lembravam do poder que Deus tinha para nos enviar os seus anjos para estar em favor dos crentes. Não simplesmente para a aparição deles, mas estar em favor. Quanto tempo faz você não ora? Ore para Deus enviar os seus anjos para te ajudar. Senhor, envia aqui. Envia para ajudar, né? Não pede por nome, não. Vai, envia Miguel. Não pede Miguel. Envia Gabriel. Não, Senhor, envia o teu anjo. O que o Senhor quiser mandar para me ajudar, envia. Não é? Glória a Deus. Já agradeceu a Deus por aqueles anjos que você nunca viu, mas que o Senhor ordenou ao seu respeito para guardar nos seus caminhos? Que o Salmo 91 fala assim, que dá ordem aos seus anjos para que não tropece com o pé em pedra. Aqueles que salvaram, guardaram você de um acidente, que foram usados por Deus para ajudar você no momento de crise, inclusive para te ajudar no momento que você não sabe o que fazer. A tia Jo conta um testemunho tão bonito que ela queria um vestido para um Natal, e ela orou, e o pai dela não tinha dinheiro para comprar o vestido e tal. E num dia, no meio da chuva lá em Manaus, no meio de uma chuva tremenda em Manaus, não é? Chegou um casal diferente, estranho, alto, bateu na porta e falou assim: nós vamos trazer esse presente aqui para sua filha. Deu na mão da mãe e foi embora. No meio da chuva, nunca eles viram aquele pessoal. A hora que abriram o presente, era o vestido que a menina tinha pedido na oração. Os anjos se transformam em ser humano. Os anjos vieram para ajudar, não é? Os anjos vieram para ajudar, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor Isaías de Freitas com um testemunho muito lindo, que ele chegou numa igreja e estava vendo um pastor pregar. O pastor estava pregando sobre o tabernáculo, não é? E ele queria muito falar com aquele pastor, porque ele queria que aquele pastor o ajudasse. O pastor Isaías de Freitas, a altura dele é desse tamanhozinho assim, ó. Pastor branquinho, ele é da África do Sul, mas ele é branco, porque ele é português. E aí ele chegou, viu aquele pastor pregando e queria muito ajuda daquele pastor. Para aquele pastor ensinar ele, não é? Ensinar ele a respeito daquele estudo do tabernáculo. E aí ele foi atrás tentar falar com aquele pastor. E tinha um diácono lá na porta que entrava para dentro do escritório da igreja, e o diácono se colocou na frente dele. Você não pode entrar aqui não. Mas ele falou assim: mas eu queria falar com esse pastor, a mensagem dele foi muito boa, eu queria fazer algumas perguntas para ele que eu queria aprender. E aquele diácono bem grandão assim, jovem, né? Um diácono bem grandão, falou assim: se você quiser aprender, rapaz, vai para sua casa, lê sua Bíblia e aprende você. Ele ficou tão triste com aquilo, e ele chegou em casa, se ajoelhou e foi orar. Senhor, eu queria tanto ter aprendido a tua palavra hoje, ter falado, mas aquele diácono não deixou. Senhor, eu queria tanto que o Senhor me ensinasse. E só que ele levantou a cabeça, tinha um anjo na sala, no quarto dele. E o anjo falou com ele disse que o anjo não abria a boca, falava com ele na mente dele. E aí ele falou assim: você quer aprender? Então tá aqui. E disse que o anjo fez assim com o braço e se desenrolou uma porta, como se fosse um pedaço de papel. E dentro dessa porta que se desenrolou, ele olhou o deserto e o tabernáculo. E o anjo pegou na mão dele, foi lugar por lugar do tabernáculo, foi ensinando: olha, isso aqui é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Foi andando com ele no tabernáculo de mão dada, e ensinando para ele cada parte do tabernáculo o que significava na palavra de Deus. Glória a Deus. Muitos anos se passaram, e eu ouvi esse testemunho do próprio pastor Isaías. E o pastor Isaías teve a oportunidade de voltar naquela igreja. E ele voltou naquela igreja e foi dar um estudo. E diz que ele estava dando um estudo, e na hora que ele olhou assim na primeira fileira, tinha um homem que fazia assim, ó. Ficava olhando, fazia assim com o olho e tal, ficava olhando assim e tal. A hora que ele desceu, o homem olhou para ele e falou: ué, era você? Era você que estava lá pregando lá em cima? Eu falei: sim, foi. Ele falou: sim, era eu. Não, não era você. Eu vi um homem alto, loiro, grande, era o anjo. Ele viu no lugar do pastor o anjo. Ele falou: é mesmo, Você sabe de uma coisa? Não era para mim estar aqui hoje. Eu congrego em uma outra igreja, faz muitos anos que eu não congrego nessa igreja. Mas quando eu cheguei hoje no meu culto, começou a me dar uma coceira nas pernas.
E eu comecei a coçar minhas pernas, eu não conseguia ficar sentado no lugar que eu estava. E Deus me falou assim, vai lá na igreja onde você congregou que a coceira vai parar. Vai lá na igreja onde você congregou que a coceira vai parar. Eu cheguei aqui, a hora que eu sentei, minha coceira parou. Só que a hora que eu olhei no púlpito, não era você que estava pregando, era um outro ser. Glória a Deus. Aleluia. E aí, o pastor Isaías contou. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele jovem que o senhor não deixou conversar com aquele pastor aquele dia. Lembra que o senhor falou que era para mim orar e falar com Deus, para Deus me ensinar? Pois é. Esse anjo que o senhor viu pregando no meu lugar, ele me ensinou sobre o tabernáculo. Aleluia. Aleluia. Os anjos de Deus são enviados por Deus para ministrar sobre aqueles que hão de herdar a salvação. Glória a Deus. Essa é uma realidade, não é? Que o mundo tenta distorcer. Essa é a verdadeira realidade deles, não aquilo que os homens estão fazendo e distorcendo. Não nos enganemos, são ministros de Deus e os demônios ministros do engano. Mas a vitória já foi decretada na cruz do Calvário. Aleluia. Glória. Sabe como é que termina a história dos anjos no céu? Eles terminam cantando um hino assim: ao Cordeiro toda honra, glória, louvor e poder pelos séculos dos séculos. E nós vamos cantar junto com eles. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Jesus Glória a Cristo. Deus.